Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir uma matéria sobre as novidades do programa Novos Caminhos. No quadro Entrevista recebemos o juiz de direito Rafael Bruni, que fala a respeito da legalização de armas. Acompanhe também no quadro Isso é Legal uma matéria sobre o projeto Tamar em Florianópolis. E a partir de agora você vai ver como foi o lançamento do projeto piloto do sistema EPROC na Vara da Fazenda Pública da comarca de Palhoça. O sistema é simples, seguro e mais moderno. O EPROC agiliza a tramitação dos processos eletrônicos e amplia a autonomia na definição dos fluxos processuais, de automação de rotinas e de modelos de expedientes para os operadores do direito, magistrados e servidores do judiciário. O EPROC é um dos sistemas mais modernos de tramitação de processos do país. Ele está sendo implantado aqui em Palhoça, mas quando estiver em todo o estado, ele pode oferecer uma economia ao judiciário catarinense de até 10 milhões de reais por ano. A implantação do sistema já teve a participação de mais de 300 pessoas que foram capacitadas para a sua utilização. O juiz Laudenir Pedroncini, coordenador da implantação do sistema EPROC no Judiciário Catarinense, explica como o EPROC está chegando ao Estado a partir de Palhoça como início experimental. A partir de hoje, nos processos de competência delegada, é obrigatório o ajuizamento via EPROC em Palhoça. Os próximos passos que nós imaginamos, que nós precisamos cumprir, é o desenvolvimento de algumas adaptações para as necessidades da Justiça Catarinense, sistema de emissão de mandados, sistema de cálculo de custas, algumas adaptações na forma de distribuição desses processos no segundo grau de jurisdição, no Tribunal de Justiça, e depois pensar em alguns módulos para aquelas competências que são peculiares à Justiça Estadual, que são estranhas à Justiça Federal, como, por exemplo, direito de família, direito de infância e juventude. O EPROC é proveniente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre. O juiz federal, Sérgio Tejada, coordenador do EPROC no TRF4, conta as vantagens do sistema e a satisfação de seus usuários. O EPROC, uma pesquisa muito recente, teve quase 90% de aprovação do público em geral, advogados, juízes, usuários internos e tal. E uma das grandes vantagens e um dos fundamentos dessa aceitação é a agilidade, a rapidez na prestação de justiça. Portanto, nós acreditamos que o maior ganho será do cidadão que vem aqui buscar a prestação jurisdicional, que certamente, dentro de pouco tempo, vai ter um processo mais ágil, mais rápido e mais afetivo. Na solenidade de implantação, presentes e autoridades mostraram entusiasmo com a nova ferramenta, como registra o presidente em exercício do Judiciário Catarinense, desembargador Moacir de Moraes Lima Filho. É o início de uma grande caminhada. Nós estamos caminhando para o futuro e temos absoluta certeza que o Tribunal de Justiça ganhará em muito com o EPROC, com a implantação do EPROC. O sistema testado e aprovado na Operação Lava Jato já é utilizado por toda a Justiça Federal do Sul do Brasil. A nossa expectativa é que esse sistema elimine várias atividades burocráticas que são praticadas hoje por servidores que podem ser deslocados a partir do funcionamento pleno do sistema para atividade fim, aumentando o número de sentenças e decisões que os juízes proferem por todo o Estado. Aqui em Palhoça, o EPROC faz as suas primeiras movimentações. O Dr. Augusto Rocha foi o primeiro advogado a peticionar dentro do EPROC. Como foi, hein, doutor? É um procedimento muito simples, né? É um sistema que é bem automatizado e facilita muito a vida do advogado, né? Em cerca de 2 a 3 minutos a gente já conseguiu distribuir esse primeiro processo. Um momento histórico para o Poder Judiciário. Nós estamos instalando um novo programa, uma nova ferramenta tecnológica, que é uma ferramenta que vem para ficar, uma ferramenta com diversas funcionalidades, confiável, estável, ágil e simples. Devido à credibilidade e aos resultados apresentados do programa Novos Caminhos nos últimos anos, em 2018, 2 novos parceiros aderiram a essa iniciativa, que beneficia adolescentes de 14 a 18 anos que vivem sob a tutela do Estado.
Idealizado pela Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em parceria com a Associação dos Magistrados Catarinenses e a Federação das Indústrias do Estado, o programa Novos Caminhos visa proporcionar perspectiva de uma vida adulta com qualidade e dignidade a adolescentes com idade acima de 14 anos em situação de acolhimento. O programa tem como proposta a reunião de esforços de diferentes instituições com o objetivo de preparar nossos adolescentes acolhidos, que na maioria dos casos não têm perspectiva de adoção, para o processo de transição para a vida adulta e autônoma. Após 5 anos de existência, o programa já se consolidou como iniciativa de referência no estado de Santa Catarina, apoiando os adolescentes em acolhimento na busca por seu propósito de vida, trabalho e cidadania. A participação da AMC nos Novos Caminhos vem desde o seu início. Eu vejo que a AMC tem um papel bastante importante porque são os juízes nas comarcas que atuam diretamente com esses jovens. Eles, como Poder Judiciário, eles têm que cuidar do adolescente e se preocupar com o futuro deles. Então, dentro dessa realidade, a AMC vem apoiando o magistrado na sua comarca e a instituição como um todo, para que esses adolescentes acolhidos, que são responsabilidade do Poder Judiciário também, mas da sociedade e da comunidade, que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Eu acho que uma questão importante é a questão de trazer recursos para esses jovens, esse programa. Então, nós temos, junto com o SESI, o Fundo Social, em que nós podemos, num potencial de 200 milhões que as empresas de Santa Catarina recolhem, um incentivo fiscal através do FIA, que podemos, então, direcionar para as casas de acolhimento, no sentido de que elas possam fazer projetos e possam se creditar para receber esses recursos. O programa, que já conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, do Ministério Público do Estado e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, agora, mais recentemente, ganhou outros 2 novos parceiros, que são a Associação Catarinense de Medicina e a Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência. Nós entendemos que um país só se desenvolve com a educação. Então, no momento que uma instituição, como uma fundação que não tem qualquer vinculação com um órgão público, pode dar alguma contribuição para a melhoria desse país, eu acho que este é o caminho para um desenvolvimento brasileiro. A gente pode colaborar através de palestras, de ensino, de educação médica, de educação em programas de saúde, programas de prevenção. Nós temos uma equipe de professores e médicos que atuam na área de ginecologia, que atuam na área de doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos o pessoal da psiquiatria que pode falar muito sobre a questão de drogadição, questões relacionadas aos cuidados de saúde, prática de esporte. Então, a gente quer levar essa área de educação. Ao ingressarem no Novos Caminhos, os jovens são acompanhados individualmente e encaminhados a programas de escolarização, profissionalização e atividades complementares que respeitam o perfil e a individualidade de cada adolescente. A gente começou com um curso básico sobre aprendizagem dentro de uma empresa, como a gente deveria se comportar, até um dia que a coordenadora veio e falou que uma das meninas ia ser chamada para entrevista. E numa dessas eu saí, eram 5 vagas para 9 adolescentes que faziam o curso. E nessas 5 vagas eu fui chamada e estou trabalhando. É um novo caminho, É um novo caminho de oportunidades, de conhecimento, de novas amizades, É um curso assim que não fala só sobre trabalho, sobre experiência profissional, mas sim sobre a sua vida, sobre amizade, como é importante, respeitar uma pessoa. E esse respeito pelo cidadão é que o programa busca ao acompanhar esses jovens em todas as etapas do projeto. Ao concluírem a capacitação, os adolescentes são apresentados ao mercado de trabalho e aí as oportunidades começam a surgir. Foi assim com Milena e também com Nicole, que hoje está efetivada em uma empresa na capital catarinense. É uma oportunidade que eu tive agora, uma experiência nova, e eu acho que vai ser bom para mim no futuro também, porque eu vou ter, logo eu faço 18 anos,
E vai ser muito bom porque eu vou ter minha casa, minhas coisas. Estou gostando bastante, pretendo crescer na empresa também, ficar aqui bastante tempo. Com o objetivo de proteger e preservar as tartarugas marinhas ameaçadas de extinção, o projeto Tamar, em Florianópolis, promove atividades que visam a educação ambiental e a conscientização da população local. Veja mais detalhes sobre esse trabalho agora no quadro Isso é Legal. Centro de visitantes do Projeto Tamar são pontos importantes de conscientização e educação ambiental. Fomos visitar um dos 6 centros de visitação do projeto no país. Este é em Florianópolis, na Barra da Lagoa, leste da ilha de Santa Catarina. A gente trabalha bastante passando informações a respeito das tartarugas, da importância da proteção desses animais, das maiores causas de morte das tartarugas marinhas hoje em dia, né, que está relacionada muito com o lixo, com a pesca. Então acaba sendo um ponto de conscientização. Aqui também é uma área que trabalha com reabilitação de animais que vêm machucadinhos. Então a gente também faz esse trabalho de reabilitação e seguido de soltura, né? As visitas são diárias. O Projeto Tamar dispõe de visitação guiada para público em geral e para colégios da região, além de turistas que se surpreendem com os trabalhos. Eu não conhecia do todo o projeto, acho bem interessante, bem legal. Vi aí nos números que com o projeto está melhorando muito a quantidade de filhotes que estão sendo soltados nas praias do Brasil. E eu acho que para as crianças, para a inclusão e para eles entenderem, é bem interessante. Além deles verem tartarugas desse tamanho que não é fácil de ver geralmente, né? Então, a gente acredita que aqui em Floripa eles fazem muita coisa para ajudar o meio ambiente, ajudar os animais, né? E a gente faz a nossa parte, a gente adota animais, então a gente acha muito bacana esse projeto todo, né? E espera que isso possa continuar cada vez mais. Eu acho muito interessante porque ele realmente salvou, eu acho, muitas espécies da extinção, sabe? Recuperou algumas espécies e fez com que elas se reproduzissem e voltassem a povoar o seu ambiente natural, né? E agora um momento muito especial, muito emocionante, o momento que a tartaruga vai ser lançada ao mar, uma multidão de gente acompanhando, tirando fotos na Barra da Lagoa, em Florianópolis. Essa tartaruga está retornando hoje para o mar, depois de um cuidado que a gente teve ali no nosso projeto, em relação a 1 mês de tratamento, porque ela se debateu na rede e acabou se machucando. E hoje a gente vai conseguir devolvê-la para o mar. E além de proporcionar a conscientização popular através das visitações, o Projeto Tamar vai além, orientando também os pescadores sobre a importância das tartarugas em nosso ecossistema, praticamente todas as espécies ameaçadas de extinção. Elas têm a capacidade de controlar o número de água-vivas, por exemplo, uma das espécies de tartarugas marinhas, que é a gigante, são animais ameaçados à extinção. Das 5 espécies que ocorrem no Brasil, todas ainda são consideradas vulneráveis ou ameaçadas. E a importância da gente cuidar do meio ambiente reflete muito a nós, né? Se a gente cuida do meio ambiente, a gente está cuidando da nossa saúde, está cuidando do local onde a gente vive, né? Venham aqui conhecer, sejam muito bem-vindos aqui. Venham aqui conhecer aquelas piscinas boas ali, tá cheio de tartaruga aqui, venha conhecer. A seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz de direito Rafael Bruning, que fala sobre a legalização de armas no Brasil e também em outros países. É rapidinho, voltamos logo depois do intervalo.
quadro Entrevista de hoje vai trazer Rafael Bruning. Ele é juiz de direito, titular da 4ª Vara Criminal da capital. E o nosso tema de hoje é a legalização de armas no Brasil e no mundo. Doutor, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço o convite. Quem é hoje que pode ter arma? Quem é que pode comprar arma, ter porte de arma na nossa legislação hoje no Brasil? O Estatuto do Desarmamento buscou em 2006, né, salvo engano, buscou vedar o comércio apenas aos órgãos de segurança pública e de segurança privada de banco, de transporte de valores, mas bem dizer, só agentes do Estado que trabalham com segurança pública poderiam comprar. No referendo que teve em 2005, salvo engano, a população disse não quis que o comércio ficasse restrito a essas pessoas, né? Então, isso não passou, mas de todo modo, como o porte, que é poder andar com a arma em via pública, é restrito praticamente a essas pessoas, e a posse também exige o registro, a posse seria ter em casa, certo? Também exige o registro, então acabou, na prática, o comércio realmente acaba sendo bastante restrito. O cidadão, embora possa comprar, encontra muita dificuldade diante da praticamente necessidade de demonstrar a necessidade de ter uma arma, de conseguir comprá-la. Agora, doutor, a violência, essa que nós estamos vendo aí se multiplicando pelo país, ela está ligada a esse assunto? Eu acredito que está, sim, intimamente ligada, né? Na verdade, falar de violência é uma questão muito complexa que envolve vários fatores, né? Eu acho que podemos dizer que o Brasil hoje vive uma crise, talvez um dos maiores problemas do Brasil, sem dúvida, é a violência. A gente viu, inclusive, dados recentes de 2017 que bateu recordes no sentido de mortes intencionais terem chegado a quase 64 mil pessoas, né? E muitas são por conta de uso de arma de fogo. Então, embora o problema seja bem mais complexo, porque, por outro lado, há países em que os cidadãos possuem bastante arma. Eu fui pesquisar um pouco a respeito, fala dos países escandinavos, por exemplo, a Islândia tem uma população de 300 mil habitantes, quase 1/3 possui arma, certo? É um índice grande. Contudo, tem pouquíssimos homicídios. É um país um pouco mais igualitário e também com uma civilidade. Eu creio que a questão da educação, a pessoa poder ter um preparo psicológico e educação suficiente para ter uma arma, acaba refletindo nessa questão, né? Mas, em países menos civilizados e com menos educação, a possibilidade de ter arma reflete sim no índice. Eu li também que a cada percentual que aumenta de pessoas que têm arma em país, aumenta o número de violência, aumenta, não digo significativamente, mas também aumenta. Ou seja, mais arma em países assim, em que não há tanta educação e civilidade, aumenta sim o número de mortes por conta da possibilidade de ter arma. Bom, o senhor já se referiu a ele, nós temos um Estatuto do Desarmamento. Qual é a avaliação que o senhor faz desse Estatuto? Na verdade, vendo o direito comparado com outros países, é uma legislação que se coaduna com vários outros países. Há restrição no Japão, há restrição na França, na Alemanha há uma restrição grande também. E o ponto fora da curva, digamos, claro que há países com menos restrição, outros com mais, né? Mas a gente vê que na maioria dos países ditos civilizados, tidos como tais, a maioria veda que o cidadão possa ter arma, ou também parecido com o Estatuto. O Estatuto, vale dizer, também não veda totalmente. Para ter uma posse em casa até é mais fácil do que ter o porte na rua, né? O ponto fora da curva que eu mencionava é os Estados Unidos. Realmente é um país que impressiona. Lá os estados têm independência para legislar sobre isso. A maioria permite arma, alguns não. De todo modo, em alguns casos, eu fui, segundo o que me inteirei, li um pouco mais, não precisa sequer de registro. Tu compra uma arma praticamente como se fosse num shopping fazer uma compra, né? Lá o índice de violência é maior. Por exemplo, a taxa de homicídios é de 5 pessoas para cada 100 mil habitantes.
Em países como o Japão é menos de 1. Então, nos Estados Unidos até que morre bastante gente, mas comparado com o Brasil, já é 30 mortes para cada 100 mil habitantes. Então, veja, os Estados Unidos pode ter mais arma, mais gente lá tem, mas, embora seja maior o número de mortes por arma de fogo do que em outros lugares do mundo, ainda é um índice 5 vezes menor do que o do Brasil. Bem, nós estamos falando de uma realidade brasileira, né, em que pese há experiências pelo mundo importantes, né, que daqui a pouco nós vamos até falar mais disso. Mas há uma dissintonia, doutor, da lei brasileira sobre o desarmamento e a realidade nacional? Essa é uma questão interessante, porque com o aumento da violência, e sendo que há uma restrição grande, seja para a própria posse, que é ter em casa, como a porte mais ainda, para poder ter uma arma, portar uma arma em via pública, acaba que é natural surgir vozes no sentido de que, podendo o cidadão de bem ficar armado, resta uma defesa, pelo menos, né, ou que diminuiria o número de violência. Né? Aliás, é um tema da campanha agora, né, da própria presidência, o candidato Jair Bolsonaro é um que defende, por exemplo, isso. Né? Mas, como é uma questão tão complexa, eu acredito que, com o nível de civilidade que temos no Brasil, com um povo que, na verdade, se diz às vezes que o brasileiro é pacífico, né? Mas eu tenho para mim que é pacífico nas suas relações com os outros países. De fato, nós não temos guerra com ninguém, mas é um país extremamente violento, né? E pessoas mal educadas que tomam satisfação de qualquer desentendimento num trânsito que seja. Então, apesar de poder ser um caminho no sentido de, eventualmente, dar mais segurança ao cidadão de bem, ao mesmo tempo, creio que, de maneira difusa, os mesmos cidadãos de bem estarão correndo mais risco ao se facilitar o porte de arma. Doutor, e a polêmica da permissão de armas nas áreas rurais, hein? Essa eu tenho para mim que poderia, sim, haver uma facilitação maior. Porque, veja, a ideia, a posse que tem em casa já é mais facilitada. Né? Nas áreas rurais, não tem tantas pessoas correndo risco em via pública, não há tantos assaltos, não há tantos crimes, na verdade, né? E lá, por outro lado, o cidadão de bem, se alguém quiser cometer um crime justo, por quê? Não tem uma delegacia perto, não tem policiais fazendo uma segurança ostensiva, o cidadão de bem fica mais desprotegido. Então, eu acho que aí sim, nas áreas rurais, haveria um espaço para poder facilitar um pouco mais, pelo menos, a posse da arma de fogo pelo cidadão que lá reside. Eu projetei aqui lhe perguntar sobre as sociedades mais armadas, se elas são mais ou menos seguras, né? Mas nós estamos falando de que sociedade, né? Pois é, mas também eu responderia parecido com a outra. Na verdade, a segurança, me parece, está mais intimamente ligada à civilidade e educação do que propriamente o armamento, né? Porque também a Honduras, que é tido como um dos países mais violentos do mundo, não tem, embora tenha uso de arma, não é tão expressivo como, por exemplo, a Islândia, que tem, se considerar a proporção, tem muito mais gente armada. Né? Então, eu creio que num país com mais civilidade, então até dá mais segurança, as pessoas se sentem mais seguras, realmente. Uns falam, eu sabendo que uma outra pessoa está armada, eu também, o próprio assaltante, sabendo que o cidadão de bem pode estar armado, diminuiria os índices, né, de violência. Então, eu creio que depende mais do nível de civilidade, volto a dizer, de igualdade também. A desigualdade social, queira ou não, contribui para os índices de violência, isso é inegável, os estudiosos, os sociólogos do tema falam disso, né? Então, eu creio que, por si só, não significaria segurança, embora psicologicamente, né, para a pessoa, né, até poderia realmente significar mais segurança. O senhor chegou até a falar do referendo, né, que foi feito com a população, e lá naquela discussão se falou muito do crime organizado, né, se estávamos dando ou não mais oportunidades, né, aos criminosos de obter armas e tal.
Baseado no que foi feito até agora aqui, o que o senhor diria? O crime organizado se beneficia desse estatuto que está aí? Eu também acho, eu acredito que não, porque pelo seguinte, vamos supor que o estatuto permitisse ter armas que as pessoas pudessem comprar. Certamente o criminoso, principalmente o crime organizado, não ia comprar uma arma numa loja, num estabelecimento e fazer o registro no SINARME, na Polícia Federal. Ele iria continuar comprando do mercado paralelo, né? Aliás, os dados assustam, segundo dados recentes, 95% da apreensão das armas no Brasil não tem registro. Ou seja, é o mercado paralelo, tráfico de armas e tal. Nesse sentido, o crime organizado realmente hoje saiu do eixo Rio-São Paulo e se espraiou para todo o Brasil. Então, nas fronteiras, principalmente, né, a verdade é que parece não, os dados demonstram, não é difícil para o criminoso obter uma arma. Mas isso eu não creio que é a vedação do estatuto, né? E sim, talvez a rota dos criminosos, enfim, a sofisticação do crime dito organizado em obter. E realmente a polícia não está conseguindo combater, né, os órgãos de segurança, que as armas cheguem tão fácil na mão de bandidos. O fato é que realmente aqui numa cidade como Florianópolis mesmo, o índice é grande e eles realmente não têm muita dificuldade para querendo obter uma arma de fogo. Sobre esta questão, muita gente acaba defendendo o armamento, né, da população como uma forma de diminuir a violência ou resolver problemas, né? De forma até um pouco grosseira, simplificando demais um problema que é complexo, né? O senhor acha que essa necessidade de armar a população, isso é um fato evidente da falência do Estado em dar proteção ao cidadão? Olha, eu acho que sim. Eu, sendo bem sincero, nós chegarmos ao ponto de propor o armamento da população como a solução para a segurança, certamente que não. Acredito, aliás, embora não seja especialista nesse assunto e dos dados, que vá sim, no caso do Brasil, em que nós temos um povo muito mal educado e violento, aumentar os índices sim, né? A solução, a meu ver, passa por educação, menos desigualdade, políticas públicas, né? E, claro, penso que também se poderia facilitar realmente um pouco para o cidadão de bem. Nesse quadro de insegurança tão grande, talvez o Estado, olha, já que reconhece, permitir então que, já que o Estado não consegue dar segurança, permitir ao cidadão de bem que, querendo, possa ter uma arma. Hoje o Estatuto permite, mas, como eu disse, é bastante restrito, talvez facilitar um pouco mais. Hoje o que tem que ser a maior de 25 anos, então uma pessoa de 21 não consegue comprar, né? Mas mesmo assim ainda mesmo para a posse, ele pode que a polícia simplesmente negar, mesmo que preencha os requisitos. Um deles é não ter antecedentes, né? Mas acho que um cidadão que, com mais de 25, que não tem antecedentes criminais, que se submeta aos testes, seja de aptidão, do manuseio, que é uma responsabilidade muito grande ter arma, inclusive os magistrados hoje estão submetidos a essas exigências também de capacidade de manuseio, e aptidão psicológica. Mas não, uma vez isso sendo atestado, para um cidadão de bem, creio que poderia realmente ser, né, um pouco mais facilitado, pelo menos, não liberado como é nos Estados Unidos, mas talvez, né, como para que a gente possa ter um pouquinho mais de segurança em casos, né, de assalto, etc. Muitos dizem o seguinte, como o Estatuto veda, facilita para os bandidos, porque só eles podem ter. Mas eu acho que não é por aí, porque mesmo que fosse fácil, não creio que os bandidos iriam comprar legalmente uma arma lá na Polícia Federal, fazendo registro, aptidão de manuseio e teste psicológico, por exemplo. Doutor, muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigado também, eu que agradeço e é uma satisfação, estou sempre à disposição. O programa Justiça Legal fica por aqui, nós voltamos na semana que vem, até lá.